Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje são 4 de julho de 2026, 19 de Tammuz de 5.786. Estamos dando início ao serviço da tarde e recitação dos Terrilim com as mulheres. Ashre. Felizes são os que habitam em tua casa, ainda te louvarão para sempre. Feliz é o povo que possui isso. Feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Um salmo para Davi. Exaltar-te-ei, meu Deus, ó Rei, e abençoarei o teu nome para sempre. Todo dia te abençoarei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é Adonai e muitíssimo louvado. A grandeza de sua grandeza é inalcançável. Uma geração após a outra louvará teus atos. Tuas poderosas realizações eles dirão. Eu irei relatar a beleza, a honra de tua glória e palavras sobre tuas maravilhas. Eles contarão sobre o poder de teus temíveis atos, de tua grandeza irei relatar. A lembrança de tua múltipla benignidade eles irão expressar, e a tua justiça cantarão. Piedoso e misericordioso é Adonai, tolerante e de imensa bondade. Bom é Adonai para todos, e sua misericórdia paira sobre todas as suas criaturas. Agradecerão a ti, Adonai, todas as tuas obras, e teus devotos te bendirão. Eles dirão sobre teu honroso reinado e de seu poder falarão, para ensinar a humanidade o seu poder e a honrosa beleza de seu reinado. Teu reinado reina por todos os mundos, teu domínio sobre todas as gerações. Adonai apoia todos os caídos e ergue todos encurvados. Os olhos de todos anseiam por ti, e tu dás a ele o seu alimento no momento certo. Abres a tua mão e satisfaz a vontade de todo ser vivo. Justo é Adonai em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas ações. Adonai está próximo de todos que o clamam, de todos aqueles que o clamam com verdade. Ele fará o desejo daqueles que o têm. Ele escutará suas súplicas e os salvará. Adonai guarda todos que o amam, e todos os perversos ele exterminará. Minha boca dirá o louvor de Adonai, e bendirá toda a carne seu santo nome, para a eternidade. E nós bendiremos a Deus, de agora e para sempre, louvem a Deus. Hashem. E as recitações do Terrilim dessa tarde cheguem ao mundo espirituais e criem mérito para alcançar cura completa e pronto restabelecimento, proteção, bênção familiar, abrir a madre, casamentos, êxito, sustento, causa na justiça e elevação da alma. Lehu, Lehunerá Ninala Donai, Nariala Tsuishenu, Lekademá Fanav Betodá, Bis Mirot Nariá Lo. Que ele gadou Adonai, o Meler gadou a Ko Elohim. Vinde e elevemos nossas canções para o Eterno, aclamemos a rocha de nossa salvação. Com ações de graça apresentaremos perante ele e em seu louvor entoaremos. Pois o Eterno é luz e Rei majestoso acima de todos poderosos. O Terrilim de hoje é do 90 ao 96. Agora o Terrilim 20. Ana, o Terrilim 20. Ana Paula. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Que o Eterno te responda no dia da tua tribulação, que te traga um refúgio seguro o nome do Deus de Jacó. Que de seu santuário te envie auxílio e que de Sion te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas, conceda o desejo do teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda ao Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste, com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós somente no nome do Eterno, nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Baruch. Adelina.
o 90, Edna, o 91, Fátima Araújo, o 92, Nilcinéia, o 93, Sandra, o 94, Valdeli, 95 e a Vânia, 96. O meu é 90 ou 91? 91, Adelina, que é 90. Ah, tá. E o 90, quem vai fazer? Adeline. Shabbat Shalom, meninas. Teli 90. Oração de Moisés, o homem de Deus. Ó Eterno, tem sido nosso abrigo por todas as gerações, antes que se formasse as montanhas, antes que fosse criada a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Faz o homem tornar ao pó e dizes: arrependei-vos, ó filhos do homem. Ante ti 1000 anos são como um dia que passou, como uma vigília noturna. Tu os arrebatas e os conduz ao sono. Sua vida é como a da relva passageira. Ela viceja e cresce pela manhã, e já ao anoitecer está murcha e seca. Pois somos consumidos por tua ira e conturbados por tua indignação. Exibiste ante ti nossa iniquidade, nossos mais secretos pecados são expostos à luz da tua presença. Na verdade, expõem-se nossos dias sob tua desaprovação. Gastamos nossos anos de vida como um som que se desvanece. É de 70 anos a extensão de nossas vidas, ou, para os mais fortes, 80 anos. O que seria orgulho e sucesso não passa de fadiga e enfado, pois rapidamente se esvai e termina. Quem compreende o poder de tua cólera, para temer como deveria sua reprovação, ensina-nos com contar nossos dias, a alcançar a sabedoria do coração. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando teremos de esperar? Volta-te para teus servos. Saciai-nos pela manhã com a tua benignidade, para que nos possamos regozijar e cantar ao longo de nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos afligiste, nos anos em que nos abateu a adversidade. Revela a teus servos tuas obras e cobre teus filhos de tua glória. Que sobre nós pouse tua graça. Faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. Baruch Hashem. Terrilim 91. Quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com suas asas, e sobre elas encontrará abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tombem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios. Pois disseste: o Eterno é meu refúgio, e fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade se aproximará de tua tenda, pois ele encarrega seus anjos cuidarem de ti,
e de te protegerem por todos os caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Poderá pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Ele se uniu a mim, portanto o protegerei, mantê-lo-ei a salvo, porque me ama. Quando me chamar, eu hei de responder-lhe. Estarei com ele quando enfrentar tribulações. Resgatá-lo-ei e farei com que seja honrado. Contemplá-lo-ei com uma longa vida e o farei ver meu poder salvador, disse o Eterno. Baruch. Salmo e cântico para o dia do Shabá. Como é bom louvar ao Eterno em tua salma em honra do teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer a tua bondade e às noites a tua fidelidade. Com a laúde, a lira e a harpa, acompanhando com seu som minhas palavras. Porque me trazes satisfação com teus feitos. Cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Eterno, e quão profundos são os teus desígnios. O insensato não os percebe, os tolos não conseguem entender, que mesmo que brotem como ervas os iníquos, que floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém, tu, ó Eterno, permaneces eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Eterno, perecerão e serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Exaltaste minha força como a de um búfalo. Me perdi bem aqui. Exaltaste minha força como a de um búfalo, vestiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos, e meus ouvidos vão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerão altaneiros, plantados na casa do Eterno. Florescerão nos átrios de nosso Deus. Mesmo na velhice cheio de seiva e vício, produzirão frutos, para proclamar que reto é o Eterno. Ele é a minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Salmo 93. Reina o Eterno e majestade o reveste. Sim, força e majestade o revestem. Firmes e inabalados está o mundo por ele criado. Desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do Eterno. Elevam os rios a voz de suas águas frangorosas. Acima, porém, do branido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o Eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Santidade me lesará a tua casa, ó Eterno, agora e para todo sempre. Baruch Hashem. Ó Eterno, Deus de vingança, mostra-te, aparece, ó Deus da vingança. Ergue-te, ó juiz da terra, e retribui ao soberbo como merecem. Até quando, Eterno? Até quando exultarão os perversos e se derramarão em discurso arrogantes e se vangloriarão os que praticam iniquidade? Eles esmagam teu povo e afligem tua herança. Assassinam a viúva e o estrangeiro e o órfão. Eles murmuram, ó Eterno, nada verá, nem o saberá o Deus de Jacó. Tentai compreender, ignorantes dentre o povo, e vós, insensato, quando a vez de perceber, porventura não escutará quem plantou o ouvido? Não enxergará quem criou os olhos? Não haverá de punir quem educou as nações e trouxe aos homens o saber? Ó Eterno, o Eterno bem sabe quão vãos são os pensamentos do homem. Feliz o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento de sua Torá, pois então dar-lhe-á conforto na época da adversidade, enquanto para os perversos prepara uma cova. Ó Eterno, não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Justiça será feita aos íntegros e será obedecida por todos os retos de coração. Quem se levantará ao meu favor contra o perverso?
Quem estará por mim contra os iníquos? Não tivesse o Eterno sido o meu auxílio, minha alma estaria em breve namorada do silêncio. Quando eu disser, meu pé resvalou, tua bondade, ó Eterno, me susteve. Quando dúvidas me multiplicavam em meu coração, teu conforto alegra minha alma. Pode o trono da perversidade estar contigo associado? Ou com aquele que, sob a aparência da lei, perpetram maldades? Estes se reúnem para tramar contra a alma do justo e condenar o sangue inocente. Mas o Eterno é meu baluarte, meu refúgio, a alta rocha em que me abrigo. Faz voltar sobre os malévolos suas próprias iniquidades, e com sua própria maldade o exterminará. Sim, ó Eterno nosso Deus o exterminará. Baruch Hashem. Elina 25. Vinde, ergamos nossas canções para o Eterno, aclamemos a rocha de nossa salvação, com ações de graça com ações de graças nos apresentaremos perante ele, e em seu louvor entoaremos salmos, pois o Eterno é Deus e Rei majestoso acima de todos os poderosos. A ele pertence toda a terra, dos abismos mais profundo ao cume das montanhas mais elevadas. Seus são os mares e os continentes, pois tudo é obra de suas mãos. Vinde, pois, adoremos e prostremo-nos em reverência ante o Eterno, nosso Criador, pois Ele é nosso Deus e nós somos seu povo. Ele é nosso pastor. Ele é nosso pastor e nós somos o rebanho que ele guia neste mundo, desde que sua voz obedeçamos. Que nossos corações e nossas mentes saibamos compreender sua exortação. Não permitais que se endureçam vossos corações como em Meribá, como aconteceu em Massá no deserto, quando vossos pais, mesmo tendo presenciado meus feitos, duvidaram de mim. Por 40 anos meu desgosto fez aquela geração vagar pelo deserto, pois eu lhes disse, sois um povo de coração desnorteado e incapaz de trilhar meus caminhos. Em minha ira, então, o jurei, não deixá-los entrar na terra de meu repouso. Erguei o Eterno uma nova canção, que toda a terra lhe entoe uma melodia. Cantai o Eterno, bendizei seu nome, proclamai a cada dia a salvação que dele provém. Cante todas as nações, exaltemos sua glória, e entre todos os povos seus feitos maravilhosos. Porque grande é o Eterno e digno dos mais altos louvores. Ele é reverenciado acima de todos os poderosos, pois os deuses dos povos pagãos são apenas ídolos, enquanto o Eterno é o Criador dos céus. Honra e majestade estão à sua frente, glória e beleza resplandecem de seu santuário. Rendei ao Eterno a família dos povos, rendei ao Eterno tributo de glória e majestade. Rendei a devida honra a seu nome. Vinde a seus atos portando oferendas. Prostrai-vos ante o Eterno em sua sagrada morada. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Anunciai entre as nações, o Eterno reina. Ele firmou o mundo de forma a que não possa ser abalado. Com equidade ele julgará os povos. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Brama o mar e toda a sua plenitude. Exulte os campos com tudo que neles há. E cantem júbilo todas as aves da floresta diante do Eterno. Pois eis que ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com sua justiça e os povos com a sua verdade. Amém.
Mônica, o 125, e a Ana Paula, o Raião do Dia, o 92, na página 40 do Sidu. Um cântico de ascensão. Os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte Sião, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. Não permanecerá o cetro dos ímpios com o poder sobre a terra do justo, para que não sejam tentados a se deixar seduzir pela iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, ao justo e aos retos de coração. Quanto ao que se desviam para caminhos tortuosos, que o Eterno os conduza junto com todos os malévolos à destruição, e que haja paz sobre Israel. Salmo e cântico para o dia de Shabá. Como é bom louvar o Eterno e entoar salmos em honra de teu nome, ó Altíssimo, proclamar desde o amanhecer tua bondade e as noites tua fidelidade, com a laúde, a lira e a harpa, acompanhando com seu som minhas palavras. Porque me trazes satisfação com teus feitos, cantarei com alegria celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Eterno, e quão profundos são teus desígnios. O insensato não os percebe e os tolos não conseguem entender que, mesmo que brotem como a erva os iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém, tu, ó Eterno, permaneces eternamente exaltado. Pois teus inimigos, ó Eterno, perecerão e serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Exaltaste minha força como a de um búfalo e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino de meus inimigos e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerão altaneiros. Plantados na casa do Eterno, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e vício, produzirão frutos, para proclamar que reto é o Eterno. Ele é a minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Adelina, o 6, a Edna, o 13, Fátima Araújo, 23, Mônica, 24, Nilcineia, o 32, a Sandra, o 46, a Valdeli, o 83 e a Vânia, o 100. Terrilim 6. Ao mestre do canto, acompanhado com música instrumental, um salmo de Davi. Eterno, não me castigues em tua ira, nem me repreendas em teu furor. Apieda-te de mim, ó Eterno, por que falece minha força? Cura-me, pois de terror treme meus ossos. Abalada está minha alma. E tu, Eterno, até quando me deixarás abandonado? Retorna, ó Eterno, e livra minha alma. Salva-me por tua imensa misericórdia, pois não se erguem louvores a ti de entre os mortos. No Sheol, quem te exaltará? Estou esgotado de tanto gemer toda noite. Transborda o leito com meu pranto, inunda-se com minhas lágrimas o lugar de meu repouso. Consumidos pela aflição estão meus olhos, envelhecidos por causa dos meus inimigos. Que se afastem de mim todos os inimigos, porque o Eterno escutou a voz de meus lamentos. Ouviu minha súplica e aceitará a minha oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror. De pronto hão de recuar envergonhados. Baruch Hashem. Terrilim 13. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-á para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos?
Olha para mim, responde-me, ó Eterno meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga meu inimigo, eu o venci. E se regozijem meus opressores por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei. Meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cântico ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Um salmo de Davi. O Eterno é meu pastor e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas. Restaura minha alma, guia-me por vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado, teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas uma mesa de delícia na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha existência, e por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam, pois ele fundou sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, vossos batentes. Ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, vossos batentes. Sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. De Davi o Masquil. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o seu pecado é revelado. Bem-aventurado o homem que o Eterno não considera iníquo e cujo espírito não há falsidade. Enquanto calei, meus ossos se definhavam e meus gemidos ecoavam todo o tempo. Pois dia e noite pesava a tua mão sobre mim e desvanecia a minha força. Então meus pecados a ti confessei e minha iniquidade não encobri. E eu disse: confessarei as minhas transgressões para o Eterno, e tu respondeste a iniquidade do meu pecado. Por isso suplicará a ti todo devoto no momento propício, para que a correnteza das águas revoltas não alcance. Tu és meu abrigo, dos portos me guardas, com cântico de salvação me envolves. Diz o Eterno: estrito-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Meus olhos sobre ti te orientarão. Não seja como um cavalo, como uma mula, que não possui compreensão, e que apenas com rédea e cabresto pode ser domados, e que não se aproxima. Muitos são os sofrimentos ímpios, porém aquele que confia no Eterno, a benevolência o envolve. Alegre-se no Eterno, e rejubile-se, ó justos, exultai todos os retos de coração. Baruch Hashem. Ao mestre do canto dos filhos de Corah, um salmo sobre Alamut. Deus é a nossa proteção e a nossa força, auxílio sempre presente ante os infortúnios. Mesmo que estremeça a terra ou desabem os montes sobre o coração dos mares, nada temeremos. Ainda que se encrespe as águas e se lance com fúria contra os rochedos, afluentes de um tranquilo rio banharão com alegria a cidade do Eterno, a sagrada morada do Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Agita-se nações e cambaleia o império, pois ao elevar sua voz, abalará toda a terra. Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco. Que a nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Vinde e percebei as obras do Eterno, que espalhou desolação na terra.
Faz parar as guerras em todos os confins da terra. Quebrou arco e partiu lanças, e em chama destruiu os carros de combate. Cessai, sabei que eu, o Eterno, elevar-me-ei acima de todos os povos da terra. Que o Eterno do exército esteja sempre conosco. Que nossa fortaleza seja o Deus de Jacó. Um cântico e salmo de Asaf. Ó Deus, não te mantenhas em silêncio, não hajas como um surdo, e não te cales, ó Deus, pois eis que rugem teus inimigos, e os que te odeiam levantaram suas cabeças. Contra teu povo tramaram maldades e conspiraram contra teus protegidos. Eles dizem: vamos destruí-los para que não seja uma nação e não mais haja lembrança do nome de Israel. Todos juntos conspiraram contra ti e fazem um pacto. As tendas de Edom e os Ismaelitas, Moabe, os Agaritas, Gebal, Amon e Amaleque, a Filisteia e os habitantes de Tiro. Até a Síria ele se associou e se tornou o braço forte dos filhos de Ló. Trata-os como a Midian, como a Síria e como a Yavim no rio Quixon. Eles foram aniquilados em Edom, tornando-se adubos para a terra. Faz aos seus nobres como a Oreve, a Zeeve, e a todos os seus príncipes como a Zevã e a Samuná, que dissera: apoderemo-nos da morada de Deus, meu Deus. Faz com que sejam como pó no redemoinho, e como a palha ao vento, como o fogo que consome a floresta, e como a chama que incendeia as montanhas. Persegue-os com tua tempestade e atemoriza-os com tua tormenta. Cobre suas faces de vergonha para que busque teu nome, ó Eterno, que sejam humilhados e atemorizados para sempre. Assim serão abatidos e perecerão. Saberão então que tu, cujo nome é eterno, és único, e que tu, ó Altíssimo, és o soberano de toda a terra. Salmo 100. Um salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo eterno. Apresentai-vos com cânticos diante dele e serviu com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus, ele nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é pastor. Com ação de graças, atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graça, bendizei seu nome, porque pleno de bondade é eterno. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade e dedicação se estendem por todas as gerações. Baruch Hashem. Marisa, o 121, a Ana Paula, o 122, a Adelina, o 130 e a Edna, o 150. Só um minuto. Um cântico para a sessão. Ergo meus olhos para o alto, de onde me virá o meu auxílio. O meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale o teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é a tua proteção. Como ama a sombra, como uma sombra te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite sobre o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal. Ele preservará a tua alma. Estará sob a sua proteção ao sair e ao voltar,
desde agora, para sempre, para todo sempre. Amém. Um cântico de ascensão de Davi. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Para você. Berlim 130. Um cântico de ascensão. Das profundezas do abismo clamo a ti, ó Eterno, ouve minha voz e permita que estejam atentos teus ouvidos a meu brado suplicante. Se mantivesse diante de ti a imagem de todas as nossas iniquidades, que mereceria subsistir? Mas tu mantém aberta a porta do perdão, para que possa ser reverenciado com amor e respeito. Pelo Eterno aguardo esperançoso, pois sua palavra de perdão espero. Por ele minha alma anseia, mais que o vigia noturno busca a chegada do alvorecer. Sim, mais do que ele anseia pelo amanhecer, deseja minha alma o Eterno. Ó Israel, põe no Eterno toda a sua esperança, pois nele está a benignidade e com ele vem a redenção. Certamente ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Baruch Hashem. Terrilim 150. Aleluia. Louvado seja o Eterno. Vinde louvai-o em seu santuário. Louvai-o diante do firmamento, onde se manifesta seu poder. Louvai-o pela grandeza dos seus atos. Louvai-o como deve ser louvado, por sua extraordinária dimensão. Louvai-o ao som de chofar. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com melodias e ritmo. Louvai-o com a música de órgão e flauta. Louvai-o com clangor de símbolos. Louvai-o com altissonante trombeta. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Amém. Vânia, Andréia. A Paraxá foi lida de manhã. Ah, tá. Acho que a Fátima tem alguns comentários. Agora nós vamos fazer um resumo geral da Paraxá, de toda a Paraxá. A Paraxá de Pinhas, Números 29, 12 ao 31. Nos conduz com o Mafti, nos conduz ao encerramento do ciclo das festas descritas na Torá. Ela fala das ofertas de Sukkot, dos 7 dias, da festa de Shemini Atiseret, o 8º dia da Assembleia, e conclui afirmando que tudo isso foi ordenado por Hashem através de Moshe. Para nós, Batinoa, mesmo sem a obrigação dos mandamentos específicos dessas festas, essa aliá contém ensinamentos externos, eternos sobre nossa caminhada com o Criador.
Sucote é chamada de o tempo da nossa alegria. O povo deixava suas casas sólidas para morar em cabanas frágeis aos olhos humanos. Isso parece estranho, mas a Hashem ensina que verdadeira segurança nunca esteve nas paredes da casa, e sim na sua presença. O Hassidut explica que o Sukkah representa a sombra da fé. Às vezes, nossa vida parece frágil, cheia de incertezas, mas justamente nesse momento somos convidados a descansar sobre as asas da providência divina. Como Batinoa, talvez você enfrente dias em que tudo parece incerto. Essa aliá lhe diz: quem vive debaixo da proteção do Eterno nunca está desamparado. O significado do sistema dos 70 novilhos. Durante os 7 dias de Sucote eram oferecidos 70 novilhos. O Midrash ensina que esses 70 sacrifícios correspondiam às 70 nações da humanidade. Isso revela algo maravilhoso. Israel não orava apenas por si, mas intercedia por todos os povos. Essa é uma das passagens mais bonitas da Torá para nós, Batinoa. Ela mostra que Hashem nunca esqueceu as nações. Desde o início, havia espaço para a humanidade em seu plano. Quando uma Batinoa ora pela paz, pelos doentes, pelos necessitados ou pelo mundo inteiro, ela está caminhando nesse mesmo espírito de compaixão universal. A diminuição das festas. O Rashi explica que durante Sucote o número de novilhos diminuía a cada dia. O Hassidut vê nisso um ensinamento profundo. Conforme caminhamos com Hashem, nosso ego também deve diminuir. Cada dia é uma oportunidade para deixar um pouco do orgulho, da ansiedade, da necessidade de controlar tudo. Quando menor o ego, maior espaço para a luz divina. Shemini Atzeret, o dia em que Hashem pede que fiquemos mais um pouco. Depois dos 7 dias de Sucote, chega Shemini Atzeret. Nesse dia, não há mais 70 ofertas, apenas uma. O Midrash compara isso a um rei que recebe convidados durante vários dias. Quando todos vão embora, ele diz ao seu filho amado: fique mais um pouco comigo, sua companhia é preciosa. Essa é uma das imagens mais emocionantes da história, a Torá. Depois de cuidar do mundo inteiro, Hashem convida seu povo para permanecer mais um pouco em sua presença. Espiritualmente, essa mensagem alcança também cada Batinoa. O Criador não deseja apenas que façamos boas ações. Ele deseja nosso coração. Às vezes, a maior oração não são muitas palavras, é simplesmente permanecer alguns minutos em silêncio diante dele. A Kabbalah explica que os 7 dias de Sucote correspondem às 7 sefirotes emocionais: bondade, disciplina, harmonia, perseverança, humildade, conexão, realeza. No 8º dia, toda essa luz deixa de estar ao redor e passa a morar dentro da pessoa. É como se Hashem dissesse: agora leve tudo o que recebeu para a sua vida diária. Nossa espiritualidade não termina quando termina a oração. Ela começa quando fechamos o livro e tratamos as pessoas com bondade. O Tânia ensina que a verdadeira alegria nasce quando a alma percebe sua ligação com Hashem. Essa alegria não depende de riqueza, saúde perfeita ou ausência de dificuldade. Ela nasce da certeza de que pertencemos ao Criador. Mesmo quando existem lágrimas, a alma pode permanecer ligada à fonte. Essa é uma alegria silenciosa, profunda e duradoura. Vivemos num mundo cheio de medo, violência e insegurança.
esta paraxá nos lembra: não coloque sua aliança apenas, não coloque sua confiança apenas nas estruturas humanas. Construa primeiro uma sucá dentro do coração. Faça do seu lar um lugar de paz. Ore pelas nações, pratique bondade, receba cada dia como um presente do céu e nunca tenha pressa para sair da presença de Hashem. Às vezes, o maior presente espiritual acontece justamente quando permanecemos mais um pouco com ele. Eu não vou fazer a Raftará, meninas, porque eu quero fazer uma reflexão do livro de Aromas da Torá, sobre a Paraxá de Pinhas, o segredo da eternidade, da retidão de Pinhas. Pinhas, filho de Eleazar, neto de Arão, sacerdote, fez voltar minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Bar-Midbar 25:11. E será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Devemos entender qual é a conexão entre o ato de zelo de Pinhas ao matar Zimri ben Salu e a sua recompensa, que é o sacerdócio eterno. Uma vez que é sabido que tudo que está relacionado ao sacerdócio, ao templo, não pode ter ligação com derramamento de sangue. Afinal, o rei Davi não pôde construir o templo, porque havia matado os inimigos de Israel. Sendo assim, porque justamente essa recompensa foi dada a Pinhas, e não à realeza ou à liderança. Também é preciso entender a linguagem fez voltar, que sugere que ele restaurou uma situação ao seu estado original. Que situação? Pinhas restaurou por meio do seu zelo. Para esclarecer esses fatos, devemos fazer uma introdução. E é declarado no Talmud que todas as bênçãos de Bilão se transformaram em maldição, exceto a bênção de quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. E aparentemente isso é incompreensível, pois embora essa bênção tenha de fato sido proferida por Bilão, foi Deus quem abençoou Israel, colocando as bênçãos na boca de Bilão. Então, como elas podem ter se transformado em maldição? Além disso, sabemos que Deus não se zangou todos aqueles dias. Então, novamente, como essas bênçãos podem ter se transformado em maldição? Além disso, qual é o significado da palavra do Talmud de que, quão belas, permaneceu uma bênção? Afinal, não se trata de uma bênção, mas de um elogio. Explicaremos de acordo com Adir Bermaron, que diz que, por meio do estudo da Torá e das boas ações, criamos muita abundância, que está destinada a vir ao mundo ao longo do caminho. Porém, há vários fatores que impedem que a abundância desça. São esses: os agentes acusadores que impedem a bênção de se manifestar, alegando que a pessoa não é digna de receber essa abundância. Assim, a única solução para permitir que a abundância desça ao mundo é adotar hábitos de recato, que, medida por medida, protegem, encobrem, preservam a abundância diante de todos, os acusadores. Então, uma vez que a pessoa se preserva e se cobre, da mesma forma, a abundância criada por meio das suas boas ações podem descer ao mundo,
sem ser interceptada pelos acusadores. Isso explica porque os nossos sábios dizem que o milagre realizado no mar foi graças ao caixão de Yosef e não graças às mitzvot do povo de Israel havia cumprido. De fato, o mar deveria ter se dividido graças ao sacrifício de Pêssah, oferecido por todo o povo de Israel. No entanto, os méritos do povo de Israel foram bloqueados pelos acusadores, e foi somente graças a Yosef, que representa o recato, que essa abundância pôde descer e fazer com que o mar se abrisse. Isso também esclarece o Midrash, que explica por que o caixão de Yosef viajava ao lado da Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei. Este preservou o que está escrito nesta. Ou seja, Yosef, por meio do seu recato, preservou a abundância que desce ao mundo graças à Torá e à Arca da Aliança. Verifica-se que a virtude do recato é o que preserva a bênção e a traz ao mundo. De outro lado, encontramos também uma situação em que a bênção desce ao mundo, mas a Deus nos livre, uma situação de devassidão, como se vê no caso de Sotá, mulher suspeita de adultério. Nesse caso, como a bênção, o nome de Deus contido nas águas, se encontram em um recipiente a mulher que não é digno de recebê-la, a bênção, a mulher incha e a bênção se torna maldição, porque não tem onde recair. De acordo com isso, entendemos que todas as questões que levantamos, de fato, as bênçãos de Bilão proferiu, eram bênçãos completas. Porém, uma vez que o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, elas se tornaram uma maldição. Pinhas, contudo, fez voltar a roda para trás por meio do seu ato. E quando a modéstia voltou ao povo de Israel, as bênçãos puderam retornar, descer e ter um efeito benéfico sobre todo o povo. É possível que esta seja a profundidade das palavras do Talmud, que mencionamos anteriormente, de que apenas quão belas permaneceu uma bênção, enquanto não houver recato, quão belas e as portas das tendas estiverem direcionadas de frente uma das outras, a bênção se transforma em maldição, porque não tem onde recair. Em contrapartida, quando há modéstia, quão belas estão, então há lugar para as bênçãos recair. Como dissemos, a recompensa de Pinhas recebeu foi justamente o sacerdócio, ou seja, a partir de então, os seus filhos seriam sacerdotes e poderiam abençoar o povo de Israel. Mas surge a pergunta, afinal, Deus é quem abençoa? Então, por que precisamos dos sacerdotes? De acordo com o que dissemos, até aqui entendemos que a bênção precisam de um canal e de proteção para descer ao mundo. Portanto, é precisamente por meio dos sacerdotes, os quais se casam com linhagem puras e se mantêm santos, que a bênção vem. No Tratado de Sotá, o Talmud conecta Pinhas a Yosef, pois ele era chamado de filho de Put, de quem argumentou Pitipet com o seu mau instinto. Pode-se dizer que Pinhas aprendeu a questão da modéstia com Yosef, que trouxe a bênção ao mundo e o salvou da fome. E dele Pinhas aprendeu como o recato é algo crucial. Mesmo em Rosh Hashanah, vemos que há uma volta compartilhada por Pinhas e Yosef.
paralela ao tributo divino chamado iesod, fundamento, pois a modéstia é o fundamento que sustenta o mundo. Podemos perceber uma bela alusão a isso no próprio nome pelo qual Iosef também era conhecido, Tissofinat Paneá. O valor numérico de Tissofinat é 620, que é o mesmo valor numérico de Tisserniut, que significa modéstia, bem como o valor numérico total de mandamentos bíblicos e rabínicos, 620. E o valor numérico de Paneá é 208, como o valor numérico de Pinhas. Continua ou para? Continua. Continua, né? Um momento aí. Uma recompensa eterna. É declarado no Terrilim 106, 30 e 31. Então se levantou Pinhas e cessou aquela peste. Isto lhe foi creditado como justiça de geração em geração para sempre. O Ben Yehoiadá, no Sanedrim, pergunta: geralmente o justo, graças ao mérito de suas mitzvot, protege a sua geração. Depois que ele morre, porém, não é mais capaz de proteger a geração como. Então, o mérito da ação de Pinhas foi capaz de criar uma proteção para todas as gerações. Ele responde: esta é a prova de que Pinhas não morreu, mas é o profeta Eliahu. Assim, ele continua a proteger a coletividade de Israel para sempre. De acordo com a explicação acima, podemos oferecer uma segunda resposta do porquê o que Pinhas fez durará para sempre. Não por causa do ato em si, mas por causa do resultado que fez voltar as bênçãos de Deus a todo Israel, promovendo que o recato voltasse a todo Israel. E visto que as bênçãos de Deus não são limitadas pelo tempo, então, isto lhe foi creditado como justiça de geração em geração para sempre. Graças às mulheres justas. E entre estes não houve nenhum dos que foram contados por Moshe e Arão, o sacerdote, quando esses contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou salvo. Caleb, Ben Jefoné e Yehoshua bin Nun. Rashi comenta, mas sobre as mulheres que recaiu o decreto dos espiões, porque elas amavam a terra. Os homens diziam: vinde e voltemos ao Egito, enquanto as mulheres diziam: dar-nos posse. É por isso que o episódio das filhas de Tisselofirade está justaposto aqui. Na nossa porção, a Torá volta a dizer que toda geração do deserto não teve o mérito de entrar na terra de Israel por causa do pecado dos espiões. Devemos entender porque a Torá repete algo que já sabíamos. Além disso, precisamos entender o fato, o que levou o povo de Israel, que saiu do Egito, a se recusar a imigrar à terra de Israel. Se dissermos
que toda a razão foi por eles estarem com medo do que os espiões contaram, mas que eles mesmos desejavam entrar em Israel, então, por que Deus os puniu tão severamente? Também é preciso entender outra questão. Se de fato o motivo de tudo foi o medo do povo, então por que o deserto recaiu apenas sobre os homens e não sobre as mulheres? Será que as mulheres tinham menos medo? A partir dos comentários do Rashi sobre a nossa porção, bem como de alguns comentários de Kelly e Arcar, veremos que existem razões fundamentais que causaram muitos dos problemas que encontramos nas porções anteriores. O Kelly e Arcar diz que realmente a terra de Israel difere do Egito e dos demais países em 2 pontos essenciais, e as mulheres aceitaram ambas. E, apesar deles, quiseram imigrar para lá, indiferentemente dos homens. Eis os 2 pontos. Terra sagrada. O local é sagrado e faz com que a nudez e a promiscuidade sejam intoleráveis, expelindo os habitantes que as praticam, como consta em Vaikra. E a terra não vos expelirá, como expeliu o povo antes de vós. Como os homens não eram cuidadosos em relação à promiscuidade, eles não queriam ir para lá. As mulheres, por outro lado, eram modestas e imunes à promiscuidade. E o povo disso, e a prova disso é Shelomite Bate Divri, que era a exceção à regra, razão pela qual o Midrash afirma que ela não era recatada e interpreta seu nome pejorativamente, conforme consta em Vaikra Rabá, que ela era tagarela e dizia Shalom, olá, a todos daí o nome Shelomite. Doações e dízimos, porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeava a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. É uma terra de que o Eterno, teu Deus, exige os olhos do Eterno. Teu Deus está, então, sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Devarim 11, 10 e 12. O Kelly Arcar explica que a terra de Israel difere da terra do Egito, na medida em que é regada pelas chuvas. É visto que o homem não é aquele que rega os campos, mas o Criador do mundo é. Então, Deus automaticamente se torna sócio nos grãos e nos frutos, e, portanto, pede ao povo de Israel que dê as contribuições e os dízimos. Esse não é o caso do Egito, porém, em que o homem, além de arar, semear e colher, também rega, de modo que Deus não pede a ele para cumprir as mitzvot ligadas à terra. E ele prova isso a partir do Yalkut, Parashá de Ekev, sobre a palavra exige. Precisamente, ela é passível da exigência de separar, ralar, contribuição das massas de pão, doações aos sacerdotes e dízimos, e não às outras terras. Essa era a diferença entre os homens que não queriam pagar ao seu parceiro, o Criador do mundo, as contribuições e dízimos, e, portanto, não queriam entrar na terra. As mulheres que queriam cumprir as mitzvot, separar a halá e todas as outras contribuições. Previamente na terra, elas queriam entrar na terra de Israel. Verifica-se que a principal razão pela qual os homens receberam o decreto de não entrar em Israel foi porque eles não queriam entrar
ao contrário das mulheres. O Quelícia e Acar também prova isso, ao contrário de Rash, sobre o versículo, que diz que as filhas de Tisselofirrat eram da família de Menaché, filho de Iosef. De acordo com Rash, os versículos as atribuiu a Iosef, porque ele amava a terra de Israel, como ele pede, e levareis minha alçada. E elas também amavam a terra, como elas pedem, dar-nos posse. E o Keliacá acrescenta que Iosef amava a terra porque possuía as duas virtudes. Ele também amava dar aos outros. Iosef era o provedor de todo o povo da terra. E também era recatado, como vemos da sua fuga da esposa de Potifar. De acordo com isso, entende-se o versículo Barmidibá 11:4. E a mistura de gente que estava no meio deles foi possuída por um desejo, e também a sua conexão com o que está escrito logo em seguida. E Moshe escutou ao povo chorando por famílias, e Rashi explica que eles choraram por terem sido proibidos de se envolver em promiscuidade. E surge a pergunta, por que justamente agora eles reclamaram da carne e dos outros alimentos? E mais, porque eles choraram pela promiscuidade justamente agora, uma vez que já tinham sido proibidos no Monte Sinai. E surge a pergunta, porque justamente agora eles reclamam da carne e dos outros alimentos. E mais, porque eles choraram pela promiscuidade justamente agora, mas uma vez que já tinham sido proibidos no Monte Sinai. Só fiz repetir. Porém, se prestarmos atenção, veremos que alguns versículos antes disso, o povo de Israel estava no limiar de ingressar na terra de Israel, como está escrito, Barmidibá 10:33, e partiram do Monte Sinai a caminho de 3 dias. E Rashi, no local, comenta, andaram um caminho de 3 dias em um único dia, porque o santo bendito seja quis trazê-los imediatamente a Israel. Assim, o povo de Israel estava prestes a entrar em Israel, e de acordo com o que dissemos, entende-se porque eles reclamaram. Lembramos-nos do peixe que comíamos do Egito e da graça. E Rashi explica, de graça das mitzvotes, o que significa que eles não queriam entrar na terra, porque então seriam obrigados a dar as contribuições e os dízimos. Isso também explica porque eles choraram em relação à promiscuidade, justamente agora, na terra de Israel, que é um lugar sagrado. Eles estariam proibidos de agir com devassidão, e por isso choraram. Assim também entendemos porque Moshe ficou tão zangado. Porventura, fui eu que concebi todo este povo, fui eu que o dei à luz, para que me digas, leva o teu seio, assim como a mãe de leite leva as crianças que mama para a terra que juraste dar a teus pais. Barmidibá 11:12. Moshe estava frustrado porque toda a razão pela qual ele os tirara do Egito e os conduzira pelo deserto era para levá-los à terra de Israel, ao passo que todas essa reclamação serviam como desculpas para não entrarem em Israel. Assim, foi como se eles dissessem, então, por que eu os estou conduzindo pelo deserto? E a moral de tudo isso é que, quando vemos um problema, tendemos a lidar com as suas partes mais aparentes, enquanto o correto seria ir direto à sua raiz. A mesma coisa é verdade em relação aos espiões. O problema aparente foi que eles viram gigantes e ficaram com medo, caluniando a terra. E isso é exatamente verdade.
Mas a raiz do problema está no fato de que os homens não queriam entrar em Israel e se comprometer com as mitzvot, diferentemente das mulheres que queriam viver com recato e modéstia. Baruch. Gostaram, meninas? Baruch. Sim. Essa reflexão é do livro Aromas da Torá. São cada uma mais gostosa do que a outra. Além das crianças, né, e do Caleb e Yehoshua, que levaram, né, eles para a Terra Prometida, as mulheres também foram, dona Fátima? Foram. As mulheres tinham recatos. Eles entraram na Terra Prometida pelo recato das mulheres. Foi isso que eu entendi, pelo que eu li. Ok. Não, pelo que você leu aí do livro Aromas da Torá, dá o entendimento que é isso. É o recato. Por isso que o recato é tão importante nas nossas vidas, mesmo sendo batinoas. Entendeu? Nós temos que ter recato em todas as áreas de nossas vidas. Porque os homens, eles eram promíscuos, e eles não queriam deixar a promiscuidade. Exatamente. Então, tudo que aquilo que for promíscuo na nossa vida, nós temos que deixar. E trazer o recato, porque o recato traz santidade. A santidade, ela vai trazer quê? O que ela vai gerar nas nossas vidas? Bênção sobre bênção. Outra coisa, trazendo luz para o mundo, e trazemos luz para o mundo, Machia, né, se revela. Verdade. Sim, Andréa. Eu achei lindo também quando a dona Fátima leu aí e falou sobre o caixão de José, né? Que foi levado do lado da Arca de Torá. Se não fosse o recato de Yosef, o mar não se abriria. E olha que o caixão dele estava no fundo do rio Jordão. Lado a lado com a arca. Porque ele cumpriu, ali estava mostrando que ele cumpriu todos os mandamentos dados por Hashem que estavam dentro da arca. Todas as mitzvot. Então, por ele foi aberto o Mar Vermelho. Se não fosse por ele, não teriam, porque o acusador não deixava abrir por causa dos pecados do povo de Israel. Eles tinham feito o peça, tinham se limpado, mas tinham os pecados anteriores. Então o acusador estava ali para mostrar no livro da vida tudo o que eles tinham feito e não deixava abrir. É exatamente isso. O nosso livro da vida está escrito tudo que se fala, tudo que se faz, tudo. Então o acusador está ali para nos acusar e não deixar as nossas bênçãos serem liberadas. E o interessante é que quando o povo estava para sair do Egito, né, que José, quando, antes de morrer, ele pediu, né, que ele sabia que levasse ele, né, para a Terra Santa, né, para a Terra de Israel. E o caixão dele estava dentro do rio Nilo, no fundo do rio Nilo, e o caixão flutuou, ele subiu. Olha só a profundidade. Aí você vê na Paraxá agora de Pinhas, que o caixão dele andava lado a lado com a arca, né, da aliança. Muito linda essa Paraxá. Muito, muito, muito lindamente, muito educativa. Ela é profunda. Meu Deus, muito profunda. Vamos fazer o aleno, gente? Aí depois a gente papeia. Dona Yolanda. Sim. Além. É nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência, por ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra. Por ele não ter determinado nossa porção com a deles,
nem nosso peão como aqueles das suas multidões, porque eles se prostraram à futilidade e à nulidade. Mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Rei dos Reis, o Santo bendito seja, que estando os céus estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima, e cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é nosso Deus, não há nenhum outro, em verdade ele é nosso Rei, nada há além dele. Como está escrito em sua Torá, saiba, pois, este dia, leve ao teu coração que Adonai é Deus, nos céus acima e sobre a terra abaixo não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a ti, Adonai, nosso Deus. Tem em breve o esplendor do teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará teu nome, dirigindo a ti todos os ímpios da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de ti deve ajoelhar-se todo joelho, e toda língua deve jurar por teu nome. Perante ti, Adonai, nosso Deus, ele curvar-se-ão e prostrar-se-ão e darão honra à glória de teu nome. E todos assumirão sobre si o jugo do teu reino. Que em breve tu reines sobre eles para todo sempre, pois a realeza é tua. E por toda a eternidade tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá. Adonai reinará para sempre, e está dito: Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia, Adonai será um, e seu nome um. Viva nosso mestre, nosso professor, nosso Rebbe, o rei Messias para sempre. Viva nosso mestre, nosso professor, nosso Rebbe, o rei Messias para sempre. Baruch Hashem.